Bom dia, amados. Aí eu aqui de novo. A voz continua a mesma, mas me carecaram. Sempre com temor e ao mesmo tempo com prazer, né? Que a gente se coloca nas mãos de Deus para que Ele possa nos fazer um vaso de honra nas mãos dEle, né? É uma responsabilidade muito grande, mas sabemos que não somos nós, não é a nossa capacidade, é o Senhor quem vai agora nos usar, nos fazer boca dEle, e que cada um de nós possamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Eu, até quinta-feira à noite, não sabia o que Deus queria falar, mas veio uma palavra tão forte dentro de mim quando o Rendel me perguntou se eu já tinha o tema da mensagem. Eu falei, não tenho nada, não sei nem para onde vai. E o Senhor trouxe fortemente dentro de mim perdão. E eu entendi por que Ele falou perdão para mim. E eu espero que você entenda nessa manhã por que Ele quer falar perdão, sobre perdão para você também. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler. Tem um texto que não está colocado ali, e nós vamos lê-lo, é Mateus 18, de 21 a 35. O outro texto é Marcos 11, de 24 a 26, que está ali, e Efésios 4, 32. Mateus 18, de 21 a 35, fala o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim fará a vós também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Marcos 11, de 24 a 26. Diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. E Efésios 4, 32, que eu já anotei aqui nas minhas anotações, está assim, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui, ó Deus, a Tua serva. Vem falar conosco nesta manhã, Senhor, de uma forma muito natural e, ao mesmo tempo, Senhor, sobrenatural. Que cada um de nós possamos ser tocado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, convencendo-nos, ó Deus, do pecado,
da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui tem facilidade para tratar com perdão? Alguém aqui tem, assim, facilidade de perdoar? Nossa, graças a Deus, alguns braços se levantaram. Mas tratar com perdão, eu já até estava esperando que mãos não se levantassem, ou poucas mãos se levantassem, como aconteceu. Porque tratar com essa questão não é uma tarefa fácil e também não é agradável, né? Muitas vezes não é agradável. Entretanto, perdoar, ele é um princípio básico da palavra de Deus. Foi por meio do perdão que eu e você entramos para a família de Deus. E é interessante que, quando a gente pensa no significado do perdão, o que é perdoar, a gente começa a se sentir assim, meio desconfortável, porque perdoar é deixar de considerar o desprezo pelo outro, é tirar o ressentimento do seu coração, é ter compaixão daquela pessoa, deixando de lado tudo aquilo que trouxe desconforto, mal-estar, mágoa, tristeza, ressentimento no seu coração e abandonar, abrir mão do desejo natural que nós temos de nos vingar. Eu gosto muito de um pastor, o pastor Hernandes Lopes, e ele, uma vez falando sobre o perdão, ele estava dizendo que o perdão ele é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração, a cura das emoções. Então, é um tratamento completo de corpo, alma e espírito. E é isso, quando eu vinha para cá e eu liguei o rádio, eu estava exatamente ouvindo um louvor, que eu não sei quem é que canta, mas a letra que começou, onde eu peguei, estava assim: Ele me perdoou completamente e me curou totalmente. Então, o seu perdão é completo, e esse seu perdão me cura. Esse mesmo sentimento, esse mesmo prazer que nós sentimos, né, e o alívio que nós temos pelo perdão de Deus para os nossos pecados, é esse que Ele requer de nós, para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. E a Bíblia, ela tem muito a dizer sobre tanto quanto o perdão, quanto a falta de perdão, né? Então, nós vamos ver nessa manhã o que o perdão ou a falta dele faz em nossas vidas. Eu li esse texto de Mateus 18 e eu sei que, pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui, eu sei que conhecem esse texto, porque ele é o mais famoso, vamos dizer assim, o mais conhecido em termos de perdão, né? Da falta de perdão, né? E aí eu anotei aqui que a pessoa que foi perdoada, né, pelo rei devia 10.000 talentos. Só pela expressão 10.000 e olhar lá para o outro 100, você já vê que tem uma desproporção muito grande. Mas se você transformar isso em número dos nossos dias, considerando que a Bíblia diz que cada talento vale 6.000 denários, né, ou dinheiros, que é a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, e dessa Bíblia que eu estou usando, que é o Novo Mundo, ele traz a tradução de dinheiros, mas há outra tradução que fala que ele devia 100 denários. Se cada talento era 6.000 denários, 6.000 denários, e aquele pobrezinho devia 100 denários, olha, só aí a gente já vê que tem uma coisa doida. Então, se eu transformo os 10.000 talentos, multiplico pelos 6.000, né? 10.000 vezes 6.000, já que cada talento vale 6.000. Eu vou ter 60 milhões de denários. E aí, se eu transformo um denário no valor de um dia de trabalho, para a nossa realidade aqui, normalmente eu vejo preço de uma diarista em Caraí, ali pelo Ingá, está em torno de R$200. E aí, se você pega R$200 e multiplica, né, pelo 100, você vai ver que o rapaz lá estava devendo só R$20.000 e o outro devia 12 bilhões de reais.
E ele foi perdoado de 12 bilhões. Essa dívida para ele era impagável. A dívida que nós tínhamos com o Senhor era impagável. E aí, sabe o que ele fez? Pelo grande amor com que nos amou, ele nos perdoou. E ele nos perdoou antes mesmo que nós pedíssemos perdão. Porque a Bíblia diz que ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores, lá em Romanos 5. Então, antes que a gente pudesse reconhecer que tinha uma dívida para com ele e pedir o seu perdão, ele já nos havia perdoado. E este homem que foi abençoado com um perdão tão grande, com uma compaixão do seu Senhor tão grande, ele não usou da mesma compaixão e da mesma misericórdia com o seu conservo, que, em vista da sua dívida, ele não devia praticamente nada. O que é 20 mil diante de 12 bilhões? Não é? Então, o texto termina que, assim como aquele rei voltou atrás, no sentido de se indignar com a falta de compaixão daquele homem, disse: então agora, já que você não perdoou como eu perdoei, você então vai para o lugar que você queria que ele fosse, para a prisão, e vai ficar lá até poder pagar. É assim que fica a nossa alma. Agora, eu queria também ressaltar nesse ponto aqui, porque as pessoas podem pensar que o perdão de Deus e a salvação que Deus nos dá tem a ver com as nossas atitudes, com os nossos atos. Não tem. O amor de Deus não depende das nossas obras, o perdão de Deus não depende das nossas obras. É por graça, é por amor. O amor dele é provado no seu perdão, na sua compaixão. Então, mas as nossas ações, as nossas atitudes, elas revelam o nosso coração. Elas revelam a nossa gratidão. Elas revelam o reconhecimento desse perdão. Porque se eu... tem uma música que eu acho que quem canta é a Fernanda Brum, que ela diz assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor, né, todo o tesouro seu. Qual o tesouro que você tem maior do que a sua salvação, do que o perdão dos seus pecados? Então, quando você entende esse amor, essa graça maravilhosa de Deus para com você, você não vai ter dificuldade de também entregar, de também devolver perdão. Porque você vai entender, você sabe que você foi alvo de algo tão grande, que isso fez tão bem para você, você não vai ter dificuldade de repassar isso para o outro. E a gente, quando ouve essa parábola do servo incompassivo, a gente fica indignado, não fica, não? Quando a gente vê aquele cara, poxa, ele acabou de ser perdoado e agora encontra alguém que deve tão pouquinho a ele e fica lá sufocando até ele paga o que deve, senão morre. A gente não fica indignado? Mas é engraçado que a gente faz exatamente isso. E a gente não se acha indigno. A gente não acha que tem nada demais. Porque a gente tem um senso de justiça próprio. A gente fica indignado com o outro. Mas a gente faz a mesma coisa quando a gente não perdoa alguém que nos machuca. Mas a gente não acha que isso é digno de indignação. Amor e perdão, eles sempre caminham juntos. Quem ama, não quer ver o outro sofrer. E você está preso, está acorrentado à falta de perdão, dói. E tem muita gente arrastando dores por falta de perdão. Perdoar, ele não é um ato de escolha minha, até pode ser, mas ele é um mandamento. A palavra de Deus diz, até mesmo a oração que Jesus ensinou, diz que nós perdoamos e somos perdoados na medida que perdoamos, né? O texto que a gente leu ali de Marcos, ele diz:
Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. Se eu não perdoo, eu também não tenho perdão. E isso é grave, mas a gente não pensa na seriedade que é isso. A gente não tem levado isso a sério. As Escrituras, elas repetidamente nos convidam a exercer o perdão. O texto que a gente viu de Efésios fala exatamente isso. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, é difícil perdoar? É, mas é um mandamento. E eu preciso, assim como todo e qualquer outro mandamento, obedecer. Então, é uma decisão, não é um sentimento. Pode ser uma escolha, mas uma escolha muito errada, a de não obedecer. E vai trazer muitas consequências para a nossa vida. O que acontece conosco quando nós decidimos não perdoar? Essa pessoa não merece o meu perdão. O que ela fez não tem perdão. O que ela fez foi maior do que eu fiz ao Senhor que o levou lá para a cruz, a derramar o seu sangue. Eu enumerei aqui algumas coisas. O perdão, ele é algo tão poderoso que ele tem efeitos tanto positivos quanto danosos na nossa vida. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais e físicas, como depressão. Vocês têm visto que hoje o mundo tem sofrido de depressão? Está sendo a doença do momento. Era pânico e agora é depressão. E quantas pessoas têm se suicidado, até mesmo no meio evangélico? Até mesmo dentro das igrejas? Quantos pastores, quantos missionários, quantos cristãos estão desistindo da vida, entrando em depressão, e às vezes não se dão conta qual a causa. Há questões no seu sistema biológico, há certas químicas que podem estar em desequilíbrio no seu organismo e pode levar você a esses sentimentos? Há. Mas estudos têm comprovado que a maior parte dessas doenças, elas são psicossomáticas. Elas chegam à sua mente, atingem o seu corpo, é o seu corpo gritando por algo que não está bem dentro de você. Se há uma questão química, você vai ao médico, o médico vai ver quais são as vitaminas, o que está deficiente no seu organismo, e ele vai com vitaminas, com medicação, vai providenciar o ajuste, e aí você vai se sentir melhor. Agora, se não é por uma questão de desequilíbrio em hormônios ou em outro processo químico qualquer do seu organismo, você vai tomar medicação, mas você vai continuar deprimido. E quantas pessoas fazem sessões psiquiátricas, sessões psicoterápicas, e passam tempos e tempos. Eu conheço pessoas que elas estão há 20 anos na terapia e na psiquiatria, tomando remédio e acompanhada por psicólogo, e não melhoram, não melhoram. E aí, quando você conversa com essas pessoas, um pouquinho só, não tem como elas se esconderem, sabe por quê? Porque um sentimento, guardado muito tempo dentro de você, ele começa com uma pequena ofensa, você fica ofendido. Aí, você não resolve aquilo, o que vai acontecer? Aquilo vai crescer. Vai virar mágoa. A mágoa vai se tornar em ressentimento. O ressentimento vai se tornar em ódio, em raiva. E se torna um crescente. E quando você para conversar com uma pessoa dessa, logo, logo você fica sabendo. Porque ela não consegue falar de outra coisa a não ser da sua dor. Você já viu aquela pessoa chata que você
Mas essa pessoa só fala disso. Muda, vira o disco. Não fala em outra coisa. Então, olha, a primeira coisa que a gente pode perceber numa pessoa que está com dificuldade de perdão, que está guardando sentimentos no seu coração que estão trazendo tristeza, mágoa, ressentimento. A primeira coisa que você pode ver é a expressão do rosto dela. Sabe, ela não tem facilidade de rir. Não tem. Sabe aquela pessoa sisuda? Ah, a pessoa é muito séria, muito sisuda. É o jeito dela. É alguma coisa que não deixa ela ser alegre, sabe? Ter o rosto gostoso, sabe? Você sorri e sorri com os olhos, as pessoas gostarem do teu sorriso. Você não consegue ver esse sorriso, nem aquele olhar gentil, nem o jeito gentil de tratar. Não, ela está machucada. E quem está machucado, quando você está com o pé machucado, o que você faz? Procura ficar quietinho num canto, porque onde é que as pessoas adivinham para pisar? Naquele pé que está machucado. Quando você está com uma feridinha qualquer, você trata logo de proteger, de se isolar um pouquinho, de se afastar um pouquinho, porque as pessoas vão achar exatamente aquele lugar para esbarrar. É assim que acontece também conosco, nas nossas emoções. A gente pode até deixar para lá, fingir que não está nem aí, já passou. Aí, já viram aquelas feridas que aí você não bota remédio, não trata, aí ela cria uma casquinha. Aí você pensa que ela está sarando, porque está criando casquinha, né? Mas aí por baixo tem pus. E aí quando você esbarra em qualquer coisa, é uma dor, e aí aquela ferida abre, e o sangue vem, e o pus vem. Então a gente vê, o coração fica escravo daquele sentimento, e ele vai te corroendo, ele vai, muitas das vezes, fazer você lembrar e viver a situação. Quando você vê a pessoa que te feriu, você lembra da situação como se tivesse acontecido naquela hora, ou há poucos dias. E já passou tanto tempo. Eu já falei que quando você conversa também com essa pessoa, ela não fala de outra coisa. Ela começa a criticar, colocar defeito em tudo, né? Ela tem inveja, ela tem sentimentos e traços negativos de quem está perdendo o melhor da vida e não está nem percebendo. Nós não somos perfeitos. Quem é que tem uma família perfeita? Eu não tenho. Me ensina o segredo aí, porque a minha família não é perfeita. Quem tem amigos perfeitos? Então, nós não somos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós também não vivemos num casamento perfeito. E nosso ajuntamento aqui na igreja também não é perfeito. Nesse convívio, nós temos algumas queixas uns dos outros. Então, o exercício do perdão, ele é necessário todo o tempo. As nossas fraquezas, elas aparecem nos nossos relacionamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Então, eu preciso exercer perdão todo o tempo na minha vida, porque senão eu vou acumular amargura, mágoa, ressentimento dentro de mim. E isso vai ser um azedume para quem ficar perto de mim. Sabe aquelas pessoas azedas, mal-humoradas, que ninguém quer estar perto? É assim uma pessoa amargurada. E a amargura vem justamente pela falta de perdão. E uma das faces ocultas dessa falta de perdão é que a pessoa não percebe que a mais prejudicada é ela mesma. Então, a semana passada, quando a Vivian estava pregando aqui sobre atitudes que a gente sabe que estão erradas e ainda assim a gente comete, e aí ela usou um termo que não tem como usar outro mesmo, ela disse assim, é burrice, né? Ela disse que ela se sente burra às vezes, e é verdadeiramente isso, é burrice, a gente não sabe que está sendo bobo, perdendo tempo.
A gente sabe que deve perdoar, que o caminho é esse, mas a gente segura, até a gente não aguentar mais. E aí fica com dores no corpo, fica com enxaqueca, fica com artrose, artrite, gastrite, todos os ites você começa a ter. Aí você vai no médico, olha, já estou fazendo tratamento, não melhoro. Claro, você está apenas usando paliativos, tratando sintomas, você não está tratando a causa. Você sabe que eu olhei agora para o nosso irmão ali e lembrei de uma amiga minha que ela ficou com dor de dente, com muita dor de dente, foi lá fazer raio-x na dentista, não tem nada no seu dente, mas ela estava morrendo de dor, porque ela estava com muita raiva de uma pessoa. Ela deu dor de dente. Então, a falta de perdão, ela provoca em nós muitos sentimentos ruins, e um deles é o sentimento de vingança. E há também um mandamento de Deus dizendo assim: não vos vingueis a vós mesmos, porque a mim pertence a vingança. Lá em Provérbios 24, 29, diz assim: não diga, farei com ele o que ele fez comigo, ele pagará pelo que fez. A Bíblia diz, não diga isso. A falta de perdão, a gente viu também que impede o perdão de Deus na nossa vida. A falta de perdão retarda também as respostas de Deus às nossas orações. Viu quando ele diz assim lá em Marcos? Quando você estiver orando e você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai lá, resolve essa história. Porque a sua oferta não é recebida. Você vem aqui colocar a sua oferta? Aí você quer que Deus te abençoe, que Deus te prospere, porque a promessa de Deus está lá escrito em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai, ministro. Senhor, estou dando o meu dízimo, estou trazendo oferta. Por que não acontece nada comigo? Por que eu estou tendo prejuízos? Por que... Sonda teu coração. Sonda teu coração, porque Deus está rejeitando a tua oferta, o teu dízimo. Se dentro do teu coração você está guardando mágoas, ressentimentos. A falta de perdão nos leva a andar nas trevas. Lá em 1 João 2,11 diz assim: mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é luz. Quem anda com Ele está na luz. E Ele diz que quem ama o irmão está na luz. E quem odeia o seu irmão está nas trevas. Logo, não está andando com Jesus. Não está andando com a luz. Está nas trevas. A falta de perdão nos impede de procurar o melhor para os nossos relacionamentos, inclusive nos nossos casamentos. Eu aprendi isso a duras penas. Eu vivia criticando meu marido. Tudo de errado estava nele, porque nós somos assim, né? Sempre quem está errado é o outro, né? Nós temos as nossas razões e são plenamente justificáveis. Mas o outro não, o outro está sempre errado. Ele que tem que mudar. Isso é o sentimento também que a falta de perdão produz em nós. O orgulho. O orgulho ferido faz com que o outro é que está errado. Eu não. Ele é que precisa mudar. Eu não. E o meu casamento quase foi a pique. Quando Deus falou comigo que eu precisava mudar algumas atitudes em mim e deixasse que o meu marido, ele ia tratar e ia mudar nele. Não era eu quem ia mudar. E graças a Deus eu tenho visto a fidelidade de Deus quando você obedece a Ele. Eu coloquei o meu orgulho de lado, meu orgulho ferido, parei de criticar o meu marido, e Deus está colocando um outro homem do meu lado. A falta de perdão tem a capacidade de envelhecer as pessoas, você sabia? Se você quer ficar jovem,
eternamente jovem, libera seu coração, libera perdão, porque a falta de perdão envelhece. Você já viu pessoas assim? Eu conheci uma pessoa, e depois, logo assim que ela, uma médica, eu fui me tratar com ela, acabei fazendo um tratamento nela, porque ela chegou para mim, eu estou fazendo 60 anos esta semana. Eu não sei se eu consegui esconder a minha surpresa, porque ela olhou assim para mim e falou assim, eu estou precisando fazer algumas coisinhas para ficar com uma aparência melhor. Eu acho que eu não consegui esconder, não. Porque ela olhou para mim e falou assim, você está com 64, né, que você vai fazer? E perto dela eu parecia uma menina, que ia fazer 60. E aí, daqui a pouco, ela começou a falar, mas aquele traste do meu marido, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí eu vi a dor, a falta do perdão, por que ela estava tão envelhecida. Você conhece pessoas assim, que quando diz a idade para você, você se surpreende porque ela parece muito mais velha do que ela está dizendo que é. E como você também conhece pessoas que dizem a idade para você e você também se surpreende porque elas parecem muito mais novas do que elas parecem em si. Tudo isso é o seu estado interior. Então, se você não quer envelhecer, perdoe. Eu cresci, talvez muitos aqui cresceram ouvindo uma frase assim, quem faz, esquece, mas quem recebe, não. Quem bate, esquece, mas quem apanhou, não. Você cresceu ouvindo essa frase? Eu cresci. E aí, a gente trabalha com outro ditado popular nessa questão, que diz assim, o tempo é o melhor remédio, o tempo cura todos os males. E aí você joga para o tempo as suas mágoas, as suas dores, as suas tristezas. E aí vê que com o tempo não teve remédio. Porque nesse caso, o tempo não é remédio. Você não fica curado, a não ser perdoando ou pedindo perdão. Porque não é só... Eu falei aqui que no convívio, todos nós, somos magoados e magoamos, com palavras, com atitudes, às vezes involuntariamente, porque em cada um de nós não somos perfeitos, né? Então, nós temos essa possibilidade de ferir, de machucar o outro. Agora, precisamos também reconhecer isso, né? Então, aquilo que eu falei, né, da feridinha lá, que você pensa que já está boa, porque criou uma casquinha, e daqui a pouco você esbarra nela e vê que ela está cheia de ferida lá por baixo, né? Está toda cheia de pus, de coisas horríveis. Então, tem muitas pessoas chorando pelos cantos, sozinhas, né? Enxugando as suas lágrimas lá, do jeito que dá para enxugar, não deixando que ninguém perceba a dor delas. Já viu aquelas pessoas também que riem, às vezes, demais? Às vezes, esse rir demais também é para esconder dores. Eu conheci uma colega, eu tive uma colega no tempo de ginásio, o nome dela era Maria, e ela era muito risonha. As pessoas, quando ela faltava aula, as pessoas ficavam chateadas, porque não tinha uma palhaça na sala, né? Porque ela era uma verdadeira palhaça. Fazia todo mundo rir, ria o tempo todo. De repente, a Maria faltou aula uma semana inteira. A gente achou estranho. E eu e uma outra colega fomos na casa dela visitá-la. Tinha um trabalho, inclusive, para fazer, e tínhamos que ir lá levar para ela. Chegou lá, ela não abria a porta de jeito nenhum, só de lá de dentro da porta, do outro lado, ela falava, o que é? Queremos falar com você, está tudo bem? Está tudo bem, pode ir. O que vocês vieram fazer aqui? Até que a gente pediu, você precisa abrir a porta que a gente precisa te entregar um trabalho. Você tem que entregar isso até a semana que vem, não sei o quê, bababá. Então, ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, com a cara inchada, os olhos inchados, de tanto chorar. E aí ela contou a história dela.
o drama dela com a mãe dela. Ela tinha uns problemas lá de que a mãe tinha abandonado, e ela era criada por uma tia, e ela tinha sabido da mãe dela de uma determinada situação, e ela então se acabou de chorar, a mágoa que ela tinha veio toda à tona naquela semana. Quando é que nós devemos perdoar? A gente deve perdoar todo o tempo. Ah, mas se não vier me pedir perdão, como é que eu vou perdoar? Lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado até a morte. E lá naquele momento, isso está lá em Atos 7, naquele momento, sabe o que Estevão falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Alguém ali pediu perdão para Estevão? Não, estavam apedrejando ele até morrer. E ele estava liberando o perdão. Antes de mais nada, ele estava cuidando dele mesmo, protegendo o coração dele mesmo, porque pecado não entra no céu. E mágoa, ressentimento, guardá-las, é desobedecer o mandamento de Deus. É pecado. E os sentimentos que trazem, o orgulho, inveja, crítica, ranzizice, nada disso entra no céu. Então, ele fez como Jesus. Jesus lá na cruz também, quando estava morrendo por mim, por você, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão não depende de alguém vir te pedir, não. Você precisa, no ato do acontecimento, você precisa liberar o perdão. Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. E quando também a pessoa vier te pedir perdão. Ao invés de você falar assim, vou pensar no seu caso, vou pensar se você merece. Ao invés de você fazer isso, você vem cá, me dá um abraço. Vamos deixar isso para lá. Vamos esquecer. É esquecer mesmo, é zerar a dívida, viu, gente? Não tem que cobrar mais. Quantos casais, né, ficam na hora de uma briguinha qualquer, levanta, ressuscita todos os defuntos lá do passado. Porque naquele dia você fez... E a pessoa fala, mas do que você está falando? Eu pensei que isso já estava esquecido, que essa dívida já estava zerada. Então, é para zerar mesmo. Não é para cobrar mais. Aí, quantas vezes a gente deve perdoar? Pedro foi todo empinadinho lá para Jesus e perguntou, mestre, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 70 vezes? Não, até 7 vezes? Né? 7 vezes. Ele achou que já estava sendo, o cara. E aí Jesus disse para ele, não 7, mas 70 vezes 7. Não é que você tenha que perdoar 490 por dia, 490 vezes por dia alguém. Isso está falando de que se na lei você tinha um número para dar de perdão, na graça onde você e eu vivemos, não tem limite, é infinito. É quantas vezes for necessário. Amém? Então, eu falei dos prejuízos, do que acontece com a falta de perdão. Mas o que acontece com quem perdoa? Quais são os benefícios? Porque parece que tem prejuízo, né? Quando você perdoa, você tem que esquecer a dívida. Quando você perdoa, você tem que assumir aquela dor e se desfazer dela. Então, que benefícios são esses? Então, a gente já viu que perdoar é uma decisão, né? Um ato de obediência, e o perdão ele está intimamente ligado com as nossas emoções. A gente viu, né, das doenças, das reclamações, das dores no corpo, na alma, no coração, né? Então, quem perdoa, vive melhor. Quem perdoa, fica mais jovem. Quem perdoa, vive por cima. Você quer somente recitar assim, não, porque Deus me fez por cabeça e não por cauda. Se você quer andar por cabeça e não por cauda, tenha o seu coração livre. Perdoe. Não guarde ressentimentos. O perdão restaura relacionamentos feridos. Ele cria pontes. Ao invés de criar
um abismo, né? Ele cria pontes, ele religa o que estava desligado. O perdão, ele passa aquele óleo terapêutico nas suas emoções, sabe? O perdão, ele faz com que você se reconcilie, ao invés de andar na indiferença, no relacionamento quebrado, na falta de aliança. O perdão expressa o triunfo da graça. O perdão faz bem para a saúde do nosso coração. Sabia que muitas das causas de hipertensão é também por causa da falta de perdão? Aí toma remédio para pressão, toma remédio para pressão. É o caso que eu falei, está fazendo um tratamento e o tratamento não resolve. E alguém já disse assim, olha, se você tem problema de pressão, esquece, não fica curado nunca. Mentira do diabo, porque Deus cura toda e qualquer enfermidade, amém? É só você fazer aquilo que a palavra de Deus te orienta a fazer. Tenha seu coração livre. Deus quer que você tenha bem-estar, saúde. E a saúde começa dentro de nós, não guardando as coisas ruins. Outro estudo mostrou que o impacto do perdão tem um efeito significativo na saúde em geral, física, mental, afeta a qualidade do sono. Então, se você tem insônia, sonda seu coração. Se você anda sempre muito cansada, eu estou sempre cansada. Eu durmo, mas não consigo ficar descansado. Tenta ver se alguma coisa está no seu coração, trazendo um peso, trazendo cansaço na sua vida. Quando perdoamos, nós estamos nos libertando de nós mesmos, de nossa própria escravidão. Nos desprendemos da dor e do ressentimento que estávamos carregando como um peso em nossas costas, para dar lugar à liberdade. Então, o perdão, ele traz cura completa. O perdão, ele traz felicidade. Nós queremos tanto ser felizes, não é? Quem aqui não quer ser feliz? Todos nós queremos. O perdão traz a felicidade, porque ele traz cura completa, ele traz bem-estar, ele traz saúde, tudo de bom. Por isso que Deus manda que você perdoe. Eu disse que o perdão pode nos parecer, às vezes, um prejuízo, né? Porque a gente tem um senso de justiça todo próprio. Nós, quando somos ofendidos, a gente acha que a dívida que o outro tem conosco é muito grande. E aí eu vou perdoar, eu vou acabar assumindo, né, aquela dívida para mim mesmo. Então, não vai ser um prejuízo? O bem-estar que vai gerar não tem preço que pague. Perdoar é como ser machucado 2 vezes, porque você foi machucado por aquela pessoa, foi ofendida, e agora tem que dizer para ela, você não me deve nada. Olha o prejuízo. Mas olha o benefício. Você jovem por mais tempo, saudável, alegre, feliz, com seus relacionamentos todos restaurados. Tem preço isso? Não. Então, a concessão do perdão faz tão bem, que através dessa atitude, a gente começa a se compreender, a se perdoar, porque é outra dificuldade que nós temos, é de se perdoar, e ficar curado e desfrutar de uma vida plenamente feliz. Então, a gente ora por fé, a gente às vezes ora por cura, a gente às vezes ora por melhorias nas nossas situações financeiras. Então, vamos começar perdoando. E nós vamos ver a transformação na nossa vida, na nossa fé. Ela vai ser fortalecida e nós vamos gastar menos dinheiro com médico e remédio. Eu não sei quanto a você, mas Deus falou profundamente comigo. Ainda havia reservas no meu coração. E eu ontem, antes de concluir esta palavra que Deus estava me dando, eu tive que chorar aos pés do Senhor e confessar a Ele, Senhor, eu pensei que isso estava resolvido. Mas eu fui ver um filme. E o filme trouxe à minha memória aquele mal-estar. E aí,
eu entendi por que Deus estava falando comigo sobre perdão. Era para mim. Mas se Ele queria que eu compartilhasse isso com a igreja, é porque é para você também. Eu não sei quem é que está aqui, que pôde se perceber em alguma dessas situações. Eu queria que você viesse aqui à frente, junto comigo, para a gente dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser feliz, eu quero a Tua paz, eu quero ser saudável, eu quero ter meus relacionamentos restaurados. Eu quero, Senhor, eu quero viver dessa forma, eu quero ser livre, eu não quero andar em cadeias, eu não quero andar em prisões, eu quero ser livre. E eu quero também libertar aqueles que me devem. Eu não quero mais ficar guardando. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que esse momento é um momento muito difícil, de reconhecermos, ó Deus, que estamos enquadrados numa dessas situações. Mas se o Senhor me falou sobre perdão, para compartilhar com os teus filhos nesta manhã, é porque, Senhor, tem pessoas aqui que precisam deixar diante de Ti os seus corações feridos. Tiana Maraias, vem, Senhor, traz cada um aqui à frente, que joguem fora todo o orgulho, a vergonha. Ah, Senhor, não vale a pena segurar por causa desses sentimentos. Vale a pena receber de Ti a libertação, a cura. Ah, Deus, em nome de Jesus, olha cada um desses corações, ó Deus, cada ferida, Senhor. Vocês podem vir ministrar aqueles que sentirem no coração, ministrar na vida de cada um desses irmãos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua paz. Muito obrigada, Senhor, porque não tem preço o bem-estar que o Senhor traz aos nossos corações, quando confessamos a Ti que precisamos da Tua ajuda para liberar, Senhor, perdão. Tu sabes que não é um ato fácil, mas, Senhor, Tu sabes que é preciso. E eu quero Te pedir, Senhor, ministra agora a cada coração. Ministra, Senhor, a cada coração.